Olá, povo de Deus, graça e paz, excelente semana aí para nós. Gente, hoje nós vamos estudar uma passagem lá do livro de Jeremias, então é Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 12, nós vamos ler, vamos falar sobre isso. Foi um questionamento que eu estava fazendo com Deus, depois eu vou falar disso, e ele me respondeu, né? Eu entendi algo ali e achei interessante, achei importante compartilhar, amém? Então, amados, Jeremias 1, do versículo 4 ao 12. Vamos tocar louvor? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nele do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, consagrar este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, consagramos essa live, este dia, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para ouvir a tua voz e fazer aquilo que o Senhor nos ordena, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos, Pai, estar conectados ao nosso propósito, à nossa promessa, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, que nós possamos frutificar, aproveitar, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia para nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar atentos, vigiando, orando, para que não venhamos cair em tentações, para que não venhamos cair em armadilhas, Senhor. Ó Deus, abençoe cada filho e filha que aqui está, que a tua palavra possa edificar, que a tua palavra possa limpar e purificar de todo o mal, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos estar em paz com a nossa mente, em paz com Cristo, em paz porque nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor está nos ordenando. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós sabemos que o profeta Jeremias, ele teve um grande chamado de Deus, né? Deus o chamou e Deus revelou a Jeremias que ele tinha uma promessa, um chamado para a vida dele. E Deus o chamou ainda quando ele estava no ventre da sua mãe, né? Um chamado que desafiou Jeremias, porque Jeremias ainda muito jovem, Deus o chamou, né? Então, quem é que no seu chamado não se viu desafiado por algumas dificuldades, não se viu, às vezes, se sentindo incapacitado de seguir em frente? Muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos deu como propósito
e sentimos a dificuldade, sentimos que há desafios. Às vezes nós pensamos em retroceder, em desistir, mas a palavra de hoje ela vem para nos renovar, ela vem para nos erguer, né? Porque muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus foram chamados, né? E muitos deles se sentiram incapazes ou por um momento pensou que não seria capaz de realizar a obra, né, que Deus os chamou para realizar. Mas nós vamos ver através da palavra, através da vida do profeta Jeremias, que Deus ele chama, ele capacita e ele te diz como você deve andar, te diz como você deve proceder, o que você deve falar e o que você deve fazer. Amém? Então Amém. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei a profeta às nações. 6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem. 7. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, 10. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. 12. O Senhor me disse: você viu bem? Pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Amém. E Deus falou muito forte no versículo 12. Estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Amém. Então essa palavra é para você que tem chamado, é para você que tem propósito, para que a gente vigie e ore, porque teremos desafios e que nós não venhamos a desistir da chamada por causa dos desafios. Amém? Porque Amém. Jeremias veio aqui dizendo a palavra do Senhor, ou seja, Deus estava falando com ele, que antes dele se formar no ventre da mãe, ele já tinha o escolhido, né? Então, antes de você nascer, eu já o separei e já o designei, ou seja, eu chamei você para ser profeta das nações, né? Mas Jeremias disse: ó soberano, eu não sei nem falar, eu não sou muito jovem. E quantos de nós muitas vezes dá essas desculpas a Deus, né? Que não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei isso, pensando que talvez Deus vai desistir, né? Mas Deus ele não desiste de nenhum de nós, amados. Pelo contrário, se nós fugirmos do nosso chamado, Deus ele vai nos trazer, porque ele vai insistir, ele vai falar conosco, né? E nós fugirmos do nosso chamado, nós fugirmos do nosso propósito de vida que nós temos, que Deus nos entrega, é como nós decretarmos a nossa própria morte, a nossa própria destruição, né? Porque nós vamos na contramão daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então Jeremias ele questionou, né? Eu não sei falar, sou muito jovem, porque certamente Jeremias ele não era criança, mas ele já era um jovem, né? Mas ainda bem novo, se sentindo então incapaz, se sentindo não capacitado, não como é que eu vou dizer? Sentindo assim que ele estava ainda aprendendo as coisas, né? E é a forma como nós estamos diante de Deus, como aprendizes. Mesmo que nós tenhamos muita experiência com Deus, né? Deus falar conosco, nós vamos diariamente, continuamente
aprendendo com Deus. Porque é muito fácil, eu sempre digo que é fácil a gente sair do propósito. Basta uma decisão, uma palavrinha, uma coisa e a gente sai do propósito de Deus. Então é uma linha muito complicada. A gente precisa sempre lembrar para que Deus nos chamou. E Deus fala para Jeremias, eu te chamei para profeta, né? E mesmo apesar dele dizer que é muito jovem, Deus diz para ele, o Senhor porém me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, por que Jeremias ele está falando com Deus? Porque ele precisa se sentir firme no chamado dele, né? E ele passou a se sentir seguro depois que Deus falou desta forma com ele. Porque Deus disse para ele, Jeremias, eu te chamei e eu vou te capacitar, eu vou derramar unção, e onde eu te ordenar você vai, o que eu te disser você vai dizer, porque Jeremias foi levantado para pregar a uma geração que estava sendo escravizada, a uma geração que estava sendo infiel a Deus. A infidelidade de Israel estava se perdendo na adoração a deuses falsos. Então a infidelidade do povo estava entristecendo o coração de Deus. E Deus levantou Jeremias para ele ser forte e corajoso, para ele ser destemido naquela geração. Porque Jeremias teve que pregar, teve que chorar, falar de Deus, entregar as mensagens que Deus mandava para um povo que estava na incredulidade, um povo que estava com o coração duro, um povo que estava distante da vontade de Deus. Um povo que estava mergulhado na idolatria, adorando os deuses feitos com as suas próprias mãos. Então, foi difícil o chamado de Jeremias, foi muito difícil, mas Deus está trazendo segurança para Jeremias, falando para ele, que Deus deu autoridade para ele. Então, Deus colocou as palavras, eu ponho agora em sua boca as minhas palavras. E veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Amém? Então essa é a autoridade que Deus dá aos seus profetas, né? Então Deus está falando do chamado de Jeremias. E ele diz que a palavra veio a ele, né? A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Deus pergunta para Jeremias. E Jeremias diz que vê um ramo de amendoeira, ele respondeu. E aqui na minha Bíblia vai dizer que a palavra vigiar, assemelha-se à palavra amendoeira. Então o Senhor está falando para Jeremias que antes de tudo nós precisamos vigiar nos nossos atos, no que nós fazemos na obra do Senhor, ter paciência uns com os outros, procurar ser útil naquilo que Deus nos enviou para fazer, vigiar, sempre vigiando para não cair nas ciladas do inimigo, porque às vezes nós vamos ter um pensamento que vai nos levar a desistir, pensamentos que nós não estamos fazendo ou cumprindo, ou a insegurança, a vontade de desistir, porque são muitos os desafios na obra, mas nós precisamos estar conectados a Deus. Deus ele vai falar conosco, Deus ele vai nos dizer naquilo que nós precisamos vigiar, naquilo que nós precisamos ter cuidado para não sair do propósito dele. Muitas vezes para termos paciência com os nossos irmãos, porque todos nós teremos as nossas dificuldades, né? Mas Deus vem dizendo para Jeremias, eu te chamei para profeta, portanto a palavra que eu colocar na tua boca é a que tu vai anunciar. O lugar onde eu te enviar é o lugar onde tu vai. E algumas coisas eu estava questionando a Deus, né? Às vezes a gente questiona, a gente é chamado para pregar a palavra de Deus e às vezes a gente tem as nossas dificuldades, todos nós teremos desafios, mas que nós não venhamos a querer desistir do nosso chamado, da nossa promessa, né? E que nós venhamos a vigiar, porque Deus ele tem o tempo de cumprir a promessa, amém? E o que Deus está falando, que a amendoeira era uma árvore muito comum lá na região onde Jeremias estava, uma árvore que dava em todo canto, em todo lugar, uma árvore que frutificava antes da primavera, né? Uma árvore que dava muitos frutos. Então, Deus está dizendo, cuide, vigie, né? Porque eu estou vigiando, né?
Assim, essa palavra amendoeira se assemelha no hebraico, né, à palavra vigiar. Então Deus está dizendo vigie. E hoje é a mensagem do Senhor. Se Deus lhe prometeu algo, se Deus lhe chamou, se Deus lhe deu um propósito, saiba que a promessa de Deus, ela está de pé para a sua vida. Você não precisa se preocupar, né? Você precisa apenas falar o que Deus te enviou para falar, fazer o que Deus te enviou para fazer, né? Agradar a Deus, fazer o teu propósito, seguir o teu propósito, vigiar apenas para não cair em ciladas, vigiar para não sair do teu propósito. Amém? E tudo que tiver de dificuldade, de desafios, nós temos que estar vigiando e orando, colocando tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe como nos ajudar. É nas direções que Ele nos dá que nós vamos vencendo os nossos desafios na obra do Senhor. Então, cuide para ser útil na obra do Senhor, cuide com as palavras, né? Às vezes a gente fala uma palavra, às vezes a gente não tem paciência com alguém que está com alguma dificuldade, porque nós entendemos de forma diferente. Então, é sempre necessário e bom que a gente coloque em orações as dificuldades uns dos outros, né? Porque sim, teremos desafios, teremos às vezes vontade de desistir, mas o importante é não desistir. Nunca volte atrás, né? Não volta atrás naquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha paciência, tenha a certeza que essa palavra do Senhor me chamou a atenção. Você viu bem que ele viu um pé de amendoeira. Pois bem, diz o Senhor, eu estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrepender. Ele chamou Jeremias, e ele disse, eu estou vigiando Jeremias, para que a minha palavra se cumpra. A minha palavra, ela vai se cumprir. Mas nós, chamados, que temos um chamado de Deus, um propósito de Deus, precisamos crer que Deus prometeu e Ele vai fazer nas nossas vidas. Não importa quanto tempo demore, não importa quais são os desafios. Se nós formos fiel a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes ao que Ele nos ordena, às direções que Ele nos dá, nós seremos bem-sucedidos. Amém? Nós chegaremos ao tempo que a promessa, alcançaremos aquilo que Deus prometeu para nós, porque Ele guarda pela palavra que Ele dá, né? Ele vela por essa palavra. A palavra que Ele deu a mim e a você, e o que também está na palavra dEle. Ele está vigiando, ou seja, Ele está cuidando. Ele não se esqueceu de nada que Ele te prometeu. E quanto antes você esperar, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Amém? Mas você precisa estar vigiando. Então, que nós possamos orar, ou melhor, vigiar e orar, né? Colocando tudo em oração, tudo perguntando para Deus, tendo cautela, né, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas conversas, procurando ser útil na obra do Senhor, procurando também, se Deus deu a palavra para anunciar, por mais que seja difícil, anuncie, fale, porque Jeremias ele foi chamado para pegar para uma geração que não queria nada com a palavra de Deus, né? O povo queria andar por conta, adorar os deuses deles lá, e isso levou que o povo fosse cativo, né? O povo fosse dividido e levado para a Babilônia. Então, o povo de Deus muitas vezes se perdeu e foi escravizado por causa da infidelidade, por serem infiéis a Deus, por quererem adorar deuses falsos, né? Por causa da desobediência. Então o Senhor está falando Jeremias sobre isso, que o designou para profetas das nações, que Deus falaria para ele e ordenaria o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que falar. Amém? E que Deus disse para Jeremias, Jeremias, não se preocupa, porque eu vou te proteger, ó, né? Lá no 7. O Senhor, porém, disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você dirá e o que eu lhe ordenar, e que eu te disser, você... irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, não tenha medo. Deus estava dizendo para ele não temer, não ter medo, né? Do chamado dele. Pois... eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor.
Então, às vezes, nós passamos por alguns desafios, algumas situações que também geram medo em nós, né? Geram medo, né? Porque na obra do Senhor também, às vezes, o inimigo levanta algumas coisas para nos atrapalhar, alguns empecilhos. É aquela questão que eu digo, para a gente vigiar, para não cair em cilada, né? Então, Deus está dizendo para ele, não tenha medo, porque assim como eu enviei, eu vou te dizer o que fazer, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e eu também vou te proteger, né? Porque eu estou vigiando. E é isso que Deus faz, irmãos, quando Ele nos promete algo. Quando Ele promete alguma coisa, Ele faz, Ele cumpre e Ele vigia. Para que a palavra que Ele deu, a palavra que saiu da boca do Senhor, para que ela seja, para que ela venha acontecer, né? Para que se cumpra. É o cumprimento da promessa, da palavra que Deus lhe entregou. Amém? Então, amados, a mensagem é que a gente não venha desistir porque tem desafios, porque tem dificuldades, porque tem problemas. Que a gente siga em frente, ouvindo a Deus, colocando tudo em oração, vigiando, cuidando para não cair em ciladas nem armadilhas. Amém? Isso é o que Deus colocou ao meu coração para hoje. Vamos lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente orarás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados, para encerrar essa live de hoje. Que vocês tenham compreendido a palavra do Senhor. O Senhor está falando de vigilância, que Ele está vigiando, cuidando, para que a palavra dele se cumpra, as promessas dele se cumpram. Mas nós também, amados, precisamos vigiar, para que tudo aquilo que Deus nos enviou para fazer, que nós possamos cumprir certinho, sem sair do propósito, sem se afastar, sem cair em laços e armadilhas do inimigo, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos bem, estamos vivos, graças à tua bondade e à tua misericórdia, Senhor. Porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua direção, pelas tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Deus. Nos ajude, Senhor, a superar os desafios, as dificuldades, Pai, do nosso chamado. Se nós, às vezes, erramos ou murmuramos, Senhor, que nós possamos, Pai, aprender, compreender, a vigiar, a orar em cima dos nossos desafios, em cima das nossas dificuldades. Ó Deus, vem trazendo renovo, vem renovando as forças, vem renovando as esperanças, Senhor. Que esse teu filho, essa tua filha tem se preocupado, Senhor, com alguns desafios das tarefas, das missões que o Senhor tem enviado e dado a eles, Pai. Que eles possam, Senhor, ter paciência uns com os outros. Que eles possam, Senhor, ser útil na tua obra. Que eles não venham a cair em armadilhas, em ciladas que afastam eles do propósito ao qual o Senhor os enviou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós possamos crer que o Senhor está vigiando para que a tua palavra se cumpra, Senhor. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Muitos são chamados, Pai,
mas às vezes não aguentam os desafios, as dificuldades e acabam desistindo. Que nós não venhamos, Pai, a desistir porque existe dificuldade, que nós venhamos a vigiar e orar, colocar tudo em oração, Senhor, e deixar que o Senhor dê as direções, que o Senhor dê as coordenadas, que o Senhor diga a palavra, que o Senhor diga o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ter a Tua palavra no nosso coração, para evitarmos, Senhor, de pecarmos contra Ti, Pai. Nos alinha, Senhor, nos ajusta à Tua vontade, ao Teu chamado, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Vai fortalecendo cada vida, cada irmão que aqui está, Pai. Vai levantando, Senhor, profetas para a Tua obra. Gente disposta a ouvir as Tuas direções, a ouvir e obedecer, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu repreendo todo mal, todo laço, toda armadilha do inimigo contra a vida deles. Derrama paz, saúde e vida em abundância em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, fortalece, edifica, para que eles possam, Senhor, se sentir firmes e seguros de que o Senhor está cuidando de tudo. Porque essa é a Tua palavra, eu estou vigiando. E antes que você espera o tempo do Senhor, amado. Espera no tempo do Senhor. O tempo do Senhor te levantar. O tempo do Senhor te enviar. O tempo do Senhor dizer qual é a tarefa que você tem que fazer. Vigiemos também para entender os tempos de Deus, para entender e compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar em paz com os pensamentos de Deus, com os pensamentos que vêm do alto, orando, vigiando e se entregando todos os dias ao propósito e ao chamado que Deus tem para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém? Amém. Amém, amados? Então, não se preocupem, né? Não se preocupem. Apenas orem, vigiem e orem para que o Senhor venha cumprir a palavra dele. É certo que se cumprirá. Amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus e até a próxima.